Quando um país agressor tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, fica fácil entender por que esse arranjo nunca vai funcionar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Baby Yoda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras do conflito sentiram a necessidade de criar uma organização supranacional que evitasse o surgimento de novos conflitos, semelhantes à Grande Guerra, ou até mesmo maiores do que esta. Foi por isso que, enquanto dividiam os espólios dos derrotados e condenavam a Alemanha à bancarrota, as potências vitoriosas decidiram, em Versalhes, fundar a Liga das Nações, visando atingir o objetivo de garantir a paz e prevenir a guerra entre os diversos países membros. 20 anos depois, a Europa e todo o restante do planeta mergulhavam, mais uma vez, num sangrento conflito, a Segunda Guerra Mundial, que conseguiu ser ainda pior e mais destrutiva que sua antecessora. A Liga das Nações falhou miseravelmente em seu objetivo principal, no intervalo de tempo de apenas 2 décadas. Isso não impediu, porém, que após o fim da Segunda Guerra Mundial fossem iniciados os trabalhos para se criar uma entidade que viesse a substituir a antiga Liga na busca por seus objetivos. Assim, foi fundada, em 1946, a ONU, Organização das Nações Unidas, entidade que ainda possui, para além do objetivo inicial de promover a paz, os objetivos complementares de promover os direitos humanos, proteger o meio ambiente e fomentar o desenvolvimento econômico de todas as nações. Mas será que a ONU realmente tem atingido esses objetivos declarados? O primeiro ponto a se comentar a respeito da ONU é que ela não responde por todas as nações do mundo, até porque a definição do que seja uma nação é algo extremamente vago, dependendo do reconhecimento de outros países para que sua existência seja legitimada. O fato é que a ONU possui, atualmente, 193 países membros, enquanto que, por exemplo, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, possui 211 países membros. Qual dos dois órgãos possui legitimidade para definir a quantidade de países existentes ao redor do globo? Pois é, essa é uma pergunta que certamente não possui uma resposta clara. Os problemas da ONU, porém, não se restringem meramente a detalhes técnicos. A prática da busca por seus supostos objetivos é um dos maiores problemas da organização. Pense, por exemplo, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU já teve entre seus membros diversos países conhecidos por violar sistematicamente direitos humanos, praticando tortura em prisioneiros, perseguindo e punindo indivíduos por suas escolhas sexuais e religiosas, negando direitos básicos às mulheres e massacrando minorias étnicas em seu território. Uma tal composição de um conselho dedicado a proteger os direitos humanos ao redor do globo poderia ser uma piada, se não fosse uma verdadeira ofensa às vítimas desses países. Entre os anos de 2006 e 2015, o Conselho de Direitos Humanos da ONU emitiu 116 condenações, sendo que apenas um país recebeu mais da metade de todas essas condenações. Ao contrário do que você possa imaginar, não se trata de um país responsável por algum genocídio ou por perseguição religiosa implacável, e sim Israel, que detém sozinho 61 condenações em tal conselho. Fica evidente que as condenações emitidas por esse órgão não são estabelecidas por critérios técnicos, mas sim por disposições políticas, visando sempre os interesses dos países membros, ou de pelo menos a maioria deles. E é justamente a característica política da ONU que representa o seu maior problema. Isso nos leva ao emblemático caso do genocídio ocorrido em Ruanda, em 1994. Qualquer pessoa que tirasse algum
alguns minutos para refletir a respeito de quais seriam as maiores utilidades de uma organização como a ONU, certamente concluiria que defender a paz e evitar tragédias humanitárias seriam as opções mais óbvias. Afinal de contas, o público médio poderia aceitar uma intervenção internacional em um país soberano se esta tivesse por objetivo evitar que um massacre étnico fosse adiante. Pois bem, o caso do genocídio de Ruanda nos prova categoricamente que a ONU é incapaz de evitar esse tipo de tragédia. Em 1994, os Hutus promoveram uma matança generalizada contra as minorias Tutsis, num trágico evento que levou